queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta noite de sábado, como temos feito já, esta é a nossa 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa classe Alfa e Ômega. Nós estamos, por conta dessa situação, já estudando, vários sábados a palavra do Senhor, por causa desse distanciamento social. Então, nesta noite, eu quero convidar os meus queridos irmãos e amigos, você que tem participado conosco, tem prestigiado esse momento do estudo da palavra do Senhor, você que não faz parte da igreja wesleyana, você que talvez ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas você tem assistido essas aulas, essas lições, e essas lições têm sido de bênção para a sua vida, têm trazido esclarecimento, compreensão, entendimento, um pouco mais da palavra do Senhor. E eu te convido nesta noite a estudarmos juntos. A lição que vamos estudar nesta noite fala de inteira santificação. É a 9ª lição dessa série de lições, num total de 16 lições. Nós estamos avançando sábado a sábado e eu te convido a participar conosco nesta noite. Você que faz parte da classe Alfa e Ômega, pegue a sua Bíblia, sente aí com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, sendo jovens, ou mesmo as crianças que podem aprender da palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra, eu te convido a orarmos juntos. Baixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo possa, nesta noite, nos trazer entendimento, compreensão, aprendizado, a fim de que nós possamos caminhar na graça do Senhor, aprendendo a palavra, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais do Espírito Santo, o propósito dele, o que ele quer fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Então, juntos, vamos estudar a palavra do Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que nos traga inspiração. Nós precisamos sentir o Espírito nos nossos corações, avivando a nossa alma, nos fazendo caminhar, tendo alegria nos nossos corações por servir ao Senhor, por andar na presença do Senhor em retidão, em obediência. Então, baixe a sua cabeça. Senhor, nesta noite, nós estamos agradecidos por nos permitir mais uma vez estarmos juntos. Eu aqui, meu irmão, minha irmã, meus queridos amigos e visitantes, esses que nos prestigiam participando desta lição, desse estudo da palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa falar aos seus corações, ao meu coração, aos nossos corações, que sejamos edificados, fortalecidos, abençoados, esclarecidos, com a mente tendo a compreensão que vem do Senhor, a fim de que nós possamos caminhar dia por dia em temor, em tremor, em obediência diante do Senhor e crescendo, avançando, porque é isso que o Senhor quer para todos nós. Senhor, nesta noite, nos abençoa e que nós saiamos daqui edificados e fortalecidos pelo ensino da Tua palavra. É a nossa oração, é a minha oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Deus nos abençoe nesta noite. Meus queridos irmãos, a nossa lição, como eu já vos falei, fala de inteira santificação. Nós vamos estudar na palavra do Senhor, o texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 24.
Então, nós vamos estudar esse texto, né, esses versículos da palavra. Nós não vamos ler todo o texto, nós vamos apenas, durante a lição, né, o desenvolvimento da lição, nós vamos lendo algumas porções da Bíblia, a fim de que nós possamos trabalhar esses textos bíblicos, né, e trazer a explicação, compartilhar com os irmãos o ensino da palavra. Muito bem, antes de nós lermos o texto e examinarmos o nosso versículo chave desta noite, eu quero voltar um pouquinho, quero fazer uma breve recapitulação da lição da semana passada. Na semana passada estudamos sobre dons espirituais. E durante o desenvolvimento da lição, né, por exemplo, o nosso versículo-chave é o versículo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e o versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E durante o estudo da palavra, né, enquanto nós estávamos estudando a palavra, nós aprendemos alguns pontos que é fundamental, é importante, e nós não devemos esquecer com relação à questão dos dons espirituais. Por exemplo, né, os dons espirituais são graça de Deus. É Deus que concede, através da sua graça, um dom espiritual para o irmão, para a irmã, para que você possa servir melhor ao Senhor e dedicar-se a trabalhar na obra do Senhor. Enquanto estávamos estudando, né, olhando os pontos da palavra do Senhor, por exemplo, quem distribui os dons? Nós aprendemos na palavra do Senhor que quem distribui os dons é o Espírito Santo, né? Mas que o Espírito Santo, ele deve ser mais desejado do que os dons. Então você que está orando, que está pedindo de Deus um dom, você deve primeiramente buscar, e o Espírito Santo possa fazer parte da sua vida, possa entrar na sua vida, inundar o seu ser, o seu coração, e você fique cheia ou cheio do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro é ter o Espírito Santo, e aí o Espírito vai conceder a você o dom segundo a sua vontade. O segundo ponto que estudamos se o Espírito é ele que distribui o dom, tem algum dom melhor do que o outro? Não. Nós aprendemos que não tem um dom melhor do que o outro. Todos os dons são importantes, necessários, e que na igreja, que é o corpo de Cristo, o Espírito vai distribuir os dons, né, na congregação, na membresia, no meio da congregação. Então, com que propósito? Para que servem os dons? A palavra nos diz que os dons, que é concedido pelo Espírito Santo, e que são diversos, né? Os dons, ele tem o seguinte propósito, nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que é para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, qual é o propósito do Espírito Santo? É que a igreja seja edificada, a igreja seja fortalecida, a igreja seja abençoada, e a igreja possa, cada um com um dom, possa servir uns aos outros, a obra de Cristo edifica e cresce, edifica e cresce, edifica e avança. Então os dons têm essa finalidade, têm esse propósito. E nós estudamos acerca disso na lição passada. Muito bem. Agora, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. E nós vamos ler alguns desses versos. Mas antes de nós lermos os 11 primeiros versículos, né, do capítulo 5,
eu quero ler com os irmãos o versículo 23. Por que o versículo 23? Primeiro, porque este é o nosso versículo-chave. Então nós vamos repetir e nós vamos em seguida avançar, lendo a partir do versículo 4 em diante até o versículo 11. Muito bem, repitam comigo, olhando na sua Bíblia. Pode ser que seja uma tradução diferente, mas vamos repetir juntos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos repetir mais uma vez. É um versículo um pouco longo e talvez você se perdeu um pouquinho aí durante a leitura do versículo. Mais uma vez. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esta lição, a 9ª lição, ela foi escrita pelo pastor Paulo Daniel. E qual é o objetivo desta lição? Muito bem, nós vamos falar sobre inteira santificação, e esse termo inteira santificação, nós devemos descobrir como praticar, né, este maravilhoso dom de Deus. A inteira santificação é um dom de Deus, nós devemos aprender, né, como praticar este dom de Deus, esse dom espiritual. Muito bem, então vamos entrar na nossa lição. Claro que antes de nós examinarmos a parte do texto, nós vamos fazer a nossa leitura. Versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Todos encontraram? Então leiamos a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também o estáis fazendo. Amém. Deus abençoe a sua palavra e que esta possa nos abençoar nesta noite, enquanto estudamos a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos na 9ª lição. Então, nas próximas 3 lições, ou seja, a 9ª, a 10ª e a 11ª lição, vamos estudar 3 aspectos bíblicos que usamos quando falamos sobre santificação.
Esta semana nós estamos tratando sobre a inteira santificação, né? Então, para iniciarmos a nossa lição, falarmos sobre o tema da inteira santificação, né? Nós devemos refletir um pouco sobre a nossa condição espiritual. Nós já estamos estudando, como nós estamos na 9ª lição, nós já estudamos o tema sobre santidade, o assunto sobre santidade, estamos explorando esse tema. Já vimos alguns aspectos, né, sobre a questão da santidade, sobre a necessidade de crescimento, já falamos sobre santificação inicial, santificação progressiva, inteira santificação. Nós já vimos vários temas, vários aspectos da santidade. Muito bem, mas é necessário fazer pelo menos 2 perguntas aos senhores. Por exemplo, já alcançamos verdadeiramente a nossa salvação? Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Você tem certeza da sua salvação? Você está tão convicto que se Jesus volta hoje, volta agora, você vai viver com Ele na sua glória, na glória do Pai? Então você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que você está salvo? Estas perguntas, elas são pertinentes, elas são necessárias, elas são importantes. Por quê? Porque se nós temos convicção de que realmente alcançamos a salvação, poderemos compreender os aspectos da inteira santificação. O assunto que estamos abordando nesta noite, ele não é um assunto estranho, não é um assunto que está alheio ao nosso conhecimento. Muito pelo contrário, se você está participando dessa série de lições, você já conhece o tema, o assunto da inteira santificação. A grande verdade, irmãos, é que muitos não compreendem o que é salvação, por isso impossibilita estas pessoas de terem a experiência da inteira santificação. Elas ainda nem têm certeza da salvação. Como estas pessoas passarão pela experiência da inteira santificação? Como estas pessoas terão a experiência do batismo com o Espírito Santo? Como estas pessoas terão a experiência do batismo de fogo? Como estas pessoas passarão por essas experiências, se elas ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador? Lembra do carcereiro lá de Atos capítulo 16? Quando a porta da prisão se abre, né, o carcereiro fica amedrontado, ele entra, né? E o carcereiro faz uma pergunta para o apóstolo Paulo, né? Como ele poderia ser salvo? E qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, que serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz ainda: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. São textos da palavra que leva o homem a entregar a sua vida ao Senhor e a crer em Jesus como Salvador e ter a certeza da salvação, ter a convicção da sua salvação. Meus irmãos, quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estudamos sobre isso. Nós somos justificados. Significa que os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos justificados, nós fomos regenerados. Significa que através do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados e agora nós nos tornamos uma nova criatura.
E a Bíblia ainda diz mais, que com isso nós fomos adotados. A Bíblia fala de adoção, isso é um termo teológico. Fomos adotados, agora nós somos filhos de Deus. Quando eu falei há pouco o versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, só tem parte na herança quando você faz parte daquela família. Quando você tem, ou por adoção, ou biológico, você está ligado a esta família. Então nós não éramos filhos de Deus biológicos, nós não somos. Biologicamente não, mas nós fomos adotados, é adoção. Então nossos pecados foram perdoados, nós fomos regenerados, nos tornamos nova criatura e nós nos tornamos filhos de Deus. E aí por isso que o apóstolo Paulo Romano, ele diz que com isso nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora nós somos cidadãos dos céus, temos parte com a glória de Deus, temos parte com o reino de Deus. Por isso, há um louvor, há um hino no Cantor Cristão 207, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu e você que cremos em Jesus como Salvador e que agora fomos salvos, agora nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! Este é um mistério de Deus na vida do homem que é pecador, condenado ao inferno, à eternidade, mas por conta da fé, de acreditar e de entregar e de ter a convicção que Jesus é Redentor, Salvador, você se torna filho e filha de Deus. Por isso nós devemos sim glorificar o nome do Senhor por isso. Então, queridos, na inteira santificação nós somos cheios do Espírito Santo. E o nosso pecado, ele é vencido. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor nos libertou e nos tem dado vitória sobre o pecado. E agora nós estamos caminhando em graça, vivendo cheios do Espírito Santo. E vamos avançando por conta desse viver que agora temos em Cristo Jesus. Então nós temos poder para viver como uma pessoa integralmente ou íntegra e irrepreensível diante do Senhor. Não pelos nossos méritos, não porque eu sou capaz, né? Por causa da obra de Cristo na minha vida e o Espírito Santo na minha vida, ele me dá a capacidade, o poder de dizer não ao pecado e sim para Deus. Quanto mais eu busco ao Senhor, eu oro, eu me consagro, mais eu me aproximo de Deus e me distancio, né? Do pecado, da concupiscência. E nós vamos, no decorrer da lição, nós vamos falar um pouco mais sobre isso e eu vou explorar um pouco mais esse assunto com vocês. Muito bem, agora vamos entrar no texto da palavra. Por exemplo, eu quero compartilhar 3 pontos com os senhores nesta noite. E esses pontos, né, terão subtópicos para que nós possamos transformar esse texto que acabamos de ler de uma forma compreensível, né, mais didática, a fim de que você possa compreender melhor aquilo que eu quero compartilhar com você nesta noite. Muito bem, o nosso primeiro ponto, nós estamos estudando sobre o aspecto da inteira santificação. E o primeiro aspecto da inteira santificação é ser identificado como filho da luz. Este é o primeiro aspecto. Sermos identificados como filho da luz. E aqui inicia-se o processo da santificação, né? Olha, vamos só recordar um pouquinho o texto que nós acabamos de ler. Versículo 4 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha o texto da palavra, por isso nós estamos estudando a palavra do Senhor. Separamos esse tempo para sermos abençoados pelo ensino da palavra de Deus. Não estáis em trevas,
para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. 5. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui indica que esta pessoa já tomou uma decisão de andar com Cristo. Esta pessoa aqui, ela está caminhando com o Senhor. E veja que há um forte contraste aqui entre o crente e o incrédulo, porque luz e trevas não tem harmonia, não tem comunhão, não podem caminhar juntas, né? Então nós vamos ver aqui alguns aspectos, pelo menos cinco aspectos dos filhos da luz. Primeiro aspecto: tomaram uma decisão com Cristo. Ora, para que esta pessoa se torne filho da luz, ela tem que tomar uma decisão com Cristo. Se não tomou a decisão com o Senhor, não pode ser filha de Deus, ou filho de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, iniciamos ali o processo da santificação. Eu já vos falei a respeito disso, né? E nós, quando estávamos estudando a lição de número 2, né, talvez você vai dizer o seguinte: mas pastor, aí o senhor deu uma forçada de me fazer, ou de nos fazer lembrar a lição de número 2, né? Mas a lição de número 2, esta falava sobre o crescimento em Cristo. E lembra da escada? Vira e mexe, nós estamos voltando à questão da escada. Nós estudamos na escada, né? No crescimento em Cristo, falávamos sobre, na nossa conversão, no dia que nós nos convertemos, começou um processo de santificação nas nossas vidas, santificação inicial. E dentro da santificação inicial, nós estudamos sobre 3 graças: graça preveniente, graça convincente e graça salvadora. Depois, quando nós fomos para a santificação progressiva, e aí nós estudamos aqui sobre a segurança, e depois sobre o crescimento, e depois sobre o arrependimento, que faz parte do processo de crescimento, do processo de avançar na vida cristã. Finalmente, quando chegamos na inteira santificação, vimos que a inteira santificação é um dos degraus. Depois a segurança, por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós fomos batizados com o Espírito Santo. E depois o crescimento contínuo, depois a glorificação. É um processo, irmãos, que começa no dia em que você diz: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu não quero ser mais o João, a Maria, o Pedro de antes. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. E eu quero andar na Tua presença em temor e tremor e obediência. Começou esse processo na vida desta pessoa. Esta pessoa agora, ela está andando em luz, porque nós estamos falando aqui que é ser identificado como filho da luz. Tomou a decisão. A partir de tomar a decisão, é aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui: irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então nós passamos, a partir dessa entrega, dessa conversão, desse novo nascimento, nós passamos a andar na contramão do mundo, e deixarmos de praticar os pecados que anteriormente nós cometíamos. O texto diz: não estais em trevas. Olha, você deixou tudo para trás. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Tudo que você fazia que era pecaminoso, que era transgressor, que atentava, né, contra a santidade de Deus e tal, você deixou para trás. Você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher,
Por isso usamos essa expressão de novo convertido, de uma nova criatura, de uma pessoa que está aprendendo a andar, a caminhar, porque é um bebê espiritual, por assim dizer. Então, meus irmãos, nesse contexto de treva, mais do que a ignorância ou a ausência de luz, quando estávamos ainda nas trevas, simboliza também depravação moral que os incrédulos praticam. Se já tomamos uma decisão sincera, verdadeira de seguir a Cristo, precisamos viver uma vida santa e longe de toda depravação moral. Você já ouviu, talvez, você que é cristão, é evangélico, é crente, como antigamente se dizia, é protestante, você conhece essa expressão, né? Não se pode servir a dois senhores. Mas aqueles que talvez estão assistindo esta aula, talvez não conhecem muito bem essa expressão. Mas a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, ou vai agradar um e aborrecer o outro. Não pode querer andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Não pode querer viver uma vida de santidade e viver em pecado ao mesmo tempo. Pecado, santidade é completamente oposto. Trevas, luz é oposto. Não há comunhão, não há harmonia, não tem como caminhar junto. Mas vamos para o segundo ponto aqui. Ser identificado como um filho da luz, primeira coisa é tomar uma decisão com Cristo. Qual é a segunda coisa? Ter certeza da salvação, de que você está caminhando diante do Senhor. Ter certeza da sua salvação. Se você ainda não tem certeza da salvação em Cristo, provavelmente ainda não tomou a decisão de seguir o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é uma nova criatura, que você foi salvo ou salva, que agora você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando a palavra usa o termo aqui, né, dia, ainda no versículo 4 que nós estamos vendo aqui, esse versículo 4 aqui, ele está tratando sobre a segunda vinda de Cristo. Somente aqueles que têm a certeza da salvação estão preparados para retornar e partir e estar. Somente estas pessoas, meus irmãos, somente essas pessoas. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus Cristo virá. Mateus capítulo 24, versículo 29, fala sobre a vinda do Salvador. Diz que o céu vai escurecer, né? A lua, o sol não dará a sua claridade. E a Bíblia vai falando que os elementos, né, da lua, do sol, das estrelas irão sofrer, ou melhor dizendo, nesse dia serão os elementos da terra, irão sentir, sofrer no dia da vinda do Senhor Salvador Cristo Jesus. Então, primeiramente tomar a decisão, ter certeza da salvação, e terceiro, são filhos da luz e filho do dia. Um crente não pode ser filho das trevas e gostar apenas das trevas. O nosso Deus é a fonte de luz, por isso ele é chamado de Pai das luzes. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que Deus, ele é o Pai das luzes. E é importante mencionarmos, irmãos, que em sua maioria, por isso o texto está falando aqui, nos versículos 5 em diante, diz: porquanto vós todos, né, sois filhos da luz,
E aí o texto vai discorrendo, dizendo o seguinte: nós não somos da noite, nem das trevas. Verso 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o versículo 7: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, diz o texto da palavra do Senhor. Então o que nós encontramos aqui, irmãos? É que a maioria dos crimes, principalmente que está relacionado com a questão sexual ou a questão do próprio prazer da carne, né, da satisfação da carne, a maioria desses atos ou de crimes, isso acontece à noite. Por exemplo, as orgias, as bebedices, as imoralidades, as depravações, a prostituição, você não vê quase de dia, principalmente em lugares onde de praxe, né, as boates, as casas de festas, né, esses ambientes eles funcionam só à noite. E aí a palavra está dizendo que os que se embriagam de noite. E aí a palavra de Deus nos diz: não somos da noite nem das trevas. Você é filho da luz. Você não é filho das trevas. E você, a Bíblia diz que a noite é para dormir, não é para cometer toda sorte de pecado, de orgias, de prostituição, coisa do gênero, né? Por isso, irmãos, a expressão aqui, filhos do dia, faz menção tanto à segunda vinda de Cristo, como a responsabilidade que todos nós temos, né, como cristão, de nos afastar destas práticas pecaminosas, de fugir destas práticas, mas de aproximar cada vez mais do Senhor. Olha aqui o apóstolo Paulo, já naqueles dias, exorta os cristãos, a igreja, a fugir dessas práticas. Imagina que nos nossos dias, pelo menos é um conceito que nós temos, que pelo menos proporcionalmente é muito maior do que os dias do apóstolo Paulo. A população é maior, existe mais casas de shows e ambientes onde as pessoas, por exemplo, faz aquelas festas, as raves, que os jovens ficam aí 3, 4, 5 dias, uma semana, né, bebendo, se prostituindo, usando muita droga pesada, coisa do gênero. E as baladas, né, as festas funks, onde há muita prostituição, há muita droga, muita coisa. Você acha que esse é um ambiente de um filho, de uma filha de Deus? Agora tem muita gente que vai aproximando, vai trazendo o mundo para dentro da igreja, vai trazendo o mundo para dentro da vida cristã, evangélica, para um local santo, para um local que é consagrado ao Senhor. Agora já tem as raves gospel, né? Já tem as baladas gospel, já tem as festas gospel, onde os jovens vão para esses ambientes, e lá é uma música eletrônica pesada, onde acontecem muitas coisas que, meus queridos irmãos, os filhos da luz não têm lugar, não tem parte nesses ambientes, nesse lugar. Você jovem, você rapaz, você moça, este local não é um local para um cristão, filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu vi há algum tempo atrás um vídeo que mostrava algo assim, onde mostrava uma música eletrônica muito pesada, com um som muito pesado, tipo tum, 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 tum. E aí as luzes, um flash de luz apagava e acendia aquela coisa toda, e no fundo se ouvia, melhor dizendo, uma voz, que a pessoa engrossava a voz, falava uma voz muito grave e dizia:
o bicho vai pegar, este é o lugar santo. Meus irmãos, este estava fazendo alusão à experiência de Moisés, quando o Senhor se manifesta na sarça a Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é lugar santo. Meus queridos irmãos, não misturemos o que é profano, o que é das trevas, o que é diabólico, com as coisas santas de Deus, com as coisas puras de Deus, com a santidade que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida. Não misturemos, é confusão. Muitos jovens têm sido atraídos por estas coisas, por esses ritmos musical, esses ritmos que vai mexendo com a estrutura do jovem. O diabo tem usado dessa estratégia para levar muitos jovens para as noites, né? Eu já ouvi de jovens que tocavam nos acampamentos, tocavam na igreja, e no momento que isso aconteceu, eles estavam tocando no acampamento, e que estava lá no porão do alemão. Olha, esse lugar, a Bíblia diz aqui, o texto que nós lemos aqui, irmãos, que esse é lugar de trevas. Este é o lugar de trevas. E o filho da luz não pode ir, não pode frequentar, não pode fazer parte desse ambiente. O Senhor quer nos santificar. Sejamos consagrados para andar na sua presença. Vamos olhar mais o quarto ponto aqui. Então, deixa eu me repetir para você não esquecer. Primeira coisa, né? Para ser identificado como filho da luz é crer em Jesus Cristo, tomar uma decisão ao Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto é ter certeza da salvação. O terceiro é ser filhos da luz, filhos do dia. É andar em obediência na presença do Senhor, não se misturando com os que são filhos das trevas. O quarto ponto é aqueles que estão atentos e preparados, se pode dizer, antenados, né? Porque a Bíblia diz: não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios, atentos e preparados. Olha os termos que a palavra nos apresenta aqui: não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios. Todo servo do Senhor que busca a santidade deve seguir estas instruções. Devemos andar preparados para enfrentar situações adversas. No mundo passareis por aflições, no mundo tereis tentações, no mundo sereis provados. E quando estamos em tempo de bonança, ainda assim precisamos vigiar. Lembra o que disse o apóstolo Paulo em Efésios? Ele diz: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Paulo disse: a nossa luta ela é espiritual, não podemos baixar a guarda. Vocês lembram lá Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Quando os inimigos começaram a atacar e começaram a anunciar, queriam interromper o trabalho, o que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que Neemias recruta, chama todos e diz: olha, não podemos parar a obra tem que continuar. E a Bíblia diz que esses homens, numa mão eles trabalhavam com a espada e com a outra eles construíam. Estavam sempre alerta, vigiando, não descansavam. É claro que aqueles dias eram dias de lutas, de batalha. Mas mesmo em tempos de paz, ou tempos que parece que tudo está tranquilo,
não podemos baixar a guarda. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 10, 12, diz: aquele que pensa que estar em pé, né? Cuide, veja que não caia. Tenha cuidado, tenha cuidado. Eu tenho que me cuidar, você tem que se cuidar. E o quinto ponto, meus irmãos, esse texto que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 11, fala de ajudar uns aos outros. O verso 11, leia na sua Bíblia aí o que diz o versículo 11 da palavra: consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, diz a palavra do Senhor. Então, a palavra diz o que? Vigiar, consolai-vos e edificai-vos. Não é vigiar, é consolar e edificar, diz a palavra do Senhor. Então, ajudam uns aos outros, os filhos da luz, né? Isso, irmãos, todo cristão maduro que já tem tempo caminhando, né, na presença do Senhor, deve ajudar uns aos outros. Nós não devemos caminhar só e achar que o meu irmão, a minha irmã, os nossos irmãos não precisam da minha ajuda, da sua ajuda. A santidade nos leva a cuidar também daqueles que estão fracos ou necessitando de apoio. Quando a palavra está usando aqui, né, consolar, ou também o texto fala de edificar, né? Consolar, irmãos, é trazer conforto para aqueles que estão, principalmente nesses dias de muitas perdas. Olha, aqui no nosso país, nós já estamos aproximando a 50 mil pessoas que faleceram por conta do Covid. Meus irmãos, 50 mil pessoas é muita gente. É muita gente. Então nós estamos 47, 48 mil pessoas são as estatísticas, são os números oficiais. Sem contar com aqueles muitos que morreram nas suas casas, que ainda não fazem parte da estatística do governo. Muitas pessoas queridas, muitas pessoas amadas, muitas pessoas que nós conhecemos. Esta semana, não sei se é do conhecimento dos irmãos, se todos conheciam, se todos receberam a triste notícia, né? De uma irmã que ela foi esposa do pastor Raimundo Nonato dos Santos, a irmã Osanilda. Trabalhou vários anos na nossa igreja ali no Amazonino Mendes. Serviu o Senhor por muitos anos ali, trabalhou muito ali com o pastor Raimundo para levantar aquela igreja, trabalhando na evangelização, no discipulado, nos retiros espirituais. Fez muito trabalho. E o que eu ouvi, não sei detalhes, mas eu vi que ela era oriunda, né, natural do Pará, do estado do Pará, e me parece que o pai ou a mãe, ou um dos dois, ou os dois, contraíram a Covid, e ela foi para ajudar, para apoiar, e lá ela contraiu, e ela veio a óbito. Então, os seus filhos, né, a Jéssica e o Caleb, são os dois filhos que ficaram, já são adultos. Sei que é muito difícil para eles nesse momento, porque a mãe foi para auxiliar, para poder ajudar os pais, e acabou falecendo. Meus irmãos, é uma história triste, mas era uma irmã nossa, uma irmã de fé, uma irmã que serviu o Senhor, trabalhou na igreja wesleyana por muito tempo. Então, esses jovens estão precisando de consolo, estão precisando do nosso abraço, estão precisando de uma palavra, de uma palavra de conforto.
das nossas orações de orar pela Jéssica e pelo Caleb. Meus irmãos, é isso que a palavra diz, né? Você é filho da luz, você está já foi santificado, passou por essa experiência da inteira santificação, está atento, preparado, está antenado, sabe que o inimigo das nossas almas faz todo o possível para te fazer desviar, para levar você de volta às trevas, para que você possa voltar a praticar as coisas do mal, mas o Espírito Santo está te fortalecendo, te ajudando a enfrentar as tentações, as provações e dizer não ao mal, não ao pecado. Há pessoas que estão nessas batalhas muito grandes, nessa luta muito grande. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Meus queridos irmãos, eu quero avançar um pouco mais. De antemão eu quero anunciar aos irmãos que nesta noite não vou concluir esta lição. Essa lição é um pouco extensa. Eu vou avançar um pouco mais com os irmãos e depois nós vamos parar a lição e nós vamos retomar no próximo sábado para fazermos a conclusão dessa lição falando do aspecto da inteira santificação. Então vamos olhar agora para o versículo 12. Pegue a sua Bíblia, nós vamos avançar mais um pouquinho, mais uns 8 minutos e depois nós vamos parar com a nossa lição. Versículo 12, leia na sua Bíblia. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu quero parar aqui nessa parte do versículo, até o versículo 14, do 12 ao 14. Então vamos ver o segundo aspecto aqui sobre a inteira santificação. Se a primeira, meus irmãos, o primeiro fala é ser identificado como filho da luz, o segundo é a prática dos princípios cristãos. Primeiro é ser identificado como filho da luz e o segundo é a prática dos princípios cristãos. Então, olhando nesse texto aqui, e nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Vamos falar sobre as questões sociais, as questões pessoais e as questões espirituais. Os 3 pontos importantes. Esses 3 princípios, irmãos, são uma base para uma vida de santidade. Esses 3 princípios aqui. Então deixa-me entrar no primeiro princípio, que é o princípio, cristãos sociais, ou social. Os cristãos sociais. Nós vivemos numa sociedade, e como vivemos numa sociedade, depois que nós nos convertemos, pode ser que você participava de um grupo social, de um círculo social, onde as práticas, as coisas que você fazia, elas iam na contramão daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia apresenta como transgressão, como pecado, como coisas que não se deve, como filho da luz não deve praticar. Mas agora que você se tornou um cristão, você agora está andando, como filho de Deus, existe uma comunidade, a comunidade cristã. Existe uma família, família evangélica,
nós lá sempre na igreja, porque a igreja evangélica Wesleyana Betel, a igreja tem um hábito de chamar a família Betel. Mas também, saindo do círculo congregacional ou denominacional, existem outros irmãos nossos que são irmãos da fé. Irmãos batistas, assembleiano, presbiteriano e muitos outros. Então, são nossos irmãos em Cristo, fazemos parte, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, somos irmãos em Cristo Jesus. Então, dentro desses princípios que estamos estudando aqui, meditando na palavra do Senhor, primeiro, irmãos, é respeitar e amar a liderança, os seus líderes. A igreja tem uma liderança, tem uma hierarquia, existe uma hierarquia, né? Do pastor com o seu conselho, a sua junta administrativa, existe isso se referindo à liderança local, porque no caso da igreja wesleyana tem a liderança regional, tem a liderança nacional, tem a liderança ibero-américa, tem a liderança mundial, falando em termos de hierarquia, né, sobre o governo da igreja evangélica wesleyana. Então nós devemos acatar aqueles que estão acima de nós, né? Significa observar com cuidado, demonstrar consideração, honrar e respeitar aquele que nos lidera. O versículo 12 diz a palavra, né? Que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos ademoestam. É a exortação da palavra do Senhor. As pessoas que nos lideram, essas pessoas precisam ser respeitadas, ser honradas, ser consideradas. Claro que nós estamos falando aqui daqueles que são muitas vezes arbitrários, que têm um comportamento como ditadores, não têm um coração. Aliás, hoje nós temos muitos líderes, muitos pastores que existe um orgulho, uma soberba, um comportamento estranho, porque alguns se acham que são melhores, superiores, já não se misturam com a congregação, já não querem mais fazer parte daquele círculo ali com os irmãos mais humildes, mais simples. Eles vão na contramão dos ensinamentos de Jesus. Jesus, pelo contrário, ele ia onde estavam as pessoas, ele se assentava onde estavam as pessoas, não na roda dos escarnecedores, não no meio da transgressão do pecado. Por isso Jesus, em alguns momentos, ele foi, os fariseus, os saduceus, os escribas, né, acusavam de Jesus, porque Jesus foi na casa do Zaqueu, Jesus foi na casa de publicanos, comeu, acolheu mulheres como Madalena, que tinham má fama, essas coisas todas. Jesus abraçou essas pessoas. Por quê? Porque veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Por isso Jesus veio até a estas pessoas. Por isso Jesus não fez acepção de pessoas. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso Jesus quer salvar a todos. Por isso Jesus veio para que aquele que creia nele, que se converta a ele, possa viver eternamente com o Senhor na sua glória. Meus queridos irmãos, como eu vos falei há pouco, eu vou fazer uma pausa neste ponto aqui. Nós estamos mais ou menos na metade da nossa lição, é uma lição extensa, e nós vamos concluir esta lição na semana que vem, na próxima semana, no próximo sábado, se o Senhor nos permitir, se o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, né, que se renova a cada manhã, nos permitir de nós podermos voltar na próxima semana e concluirmos com os irmãos esta lição, né? Então, leia do versículo 12 ao versículo 22 e depois conclua, né, até com o versículo 24. São estas partes que nós vamos estudar. Vamos estudar sobre os princípios cristãos sociais, é onde nós estamos. Ainda vamos ver
4 pontos sobre isso, a questão de viver em paz, sobre a demonstração, sobre consolar e amparar, e depois vamos tratar sobre os princípios cristãos pessoais, depois os espirituais. Muito bem, nesse momento eu quero orar com meus irmãos e vamos parar aqui esse momento a nossa lição. Baixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, graças eu te dou por essa primeira parte do estudo que estamos tendo, que o Senhor possa, ao Espírito Santo, falar aos nossos corações e que até esse ponto nós possamos ter aprendido, né, o propósito, os princípios, os valores do ensino da Tua Palavra. Vem nos abençoar no dia de hoje, vem abençoar a próxima semana, a fim de que no próximo sábado nós possamos estar aqui e concluirmos esta lição. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, porque sabemos que o Senhor quer que nós sejamos inteiramente santificados. É vontade e propósito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu concluo toda a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, eu tenho aqui a minha caneca. Na semana passada eu fiz um desafio para os meus irmãos da igreja. Eu perguntei deles se eles conseguiram identificar quantos anos tem esta caneca, né? Vou repetir mais uma vez. Se você consegue identificar, e mande para mim no privado, no grupo da igreja, e eu vou lhe dar um prêmio. Pode colocar no grupo da igreja que eu vou lhe presentear com uma lembrança, se você conseguir dizer quantos anos esta caneca tem, né? Esta é uma caneca da igreja evangélica wesleyana. Esta foi uma conferência que aconteceu na cidade de Indianápolis. Então, eu espero a sua mensagem. Eu vou lhe dar um prêmio se você conseguir descobrir quantos anos tem essa caneca. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja Betel, a igreja evangélica wesleyana, a igreja evangélica de um modo geral. Que o Senhor nos abençoe a todos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Fique em paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém, Jesus.